lado. Se você pegar Paulo, ele explicava pelo natural. Ele vai mostrar o que é um corpo, a ideia do soma, do lado orgânico. Ele vai mostrar o que é a igreja. Ele diz assim, a igreja é um corpo, não é assim? Sim. Tem vida. Mas ele diz, a igreja é como uma orquestra. Todo instrumento vale na orquestra. Não é isso? Sim, a flauta. Verdade. Sim. A flauta vale? Mas se você pegar a trompa zona, quem é que mais aparece na orquestra? Não é ela, bonitona e etc. Mas no meio dela tem o quê? Tem uma flautazinha, não tem? Tem. E o trompete, e o trombone de vara. Mas no meio dele tem o violino, não tem? E no meio de tudo isso tem a batuta, não tem? A varinha. Tem a varinha. Que é por isso que quando o Salmo 23, naquele tempo que teve aquela briga da palmada, aí a Bíblia diz, corrige teu filho com vara. Mas vara no hebraico tem vários significados. E um deles é a batuta. Que a batuta não é para bater, a batuta é para reger. Pai dentro de casa é um regente. Sim. Entenderam? Então não era para bater. Aí o que é que Paulo está dizendo? Não importa o tamanho do trompete, nem daquela do baixozão, que eu me esqueço o nome, né? Mas tem aquele grandão que até a bocona dele que faz o baixo, né? Sim. Gigante. Não é isso? Aham. Ele é grandão, mas no meio dele está a flautazinha. Desse tamanhozinho. Não está? Está a flauta. E aí o que Paulo diz? Paulo está dizendo que cada um tem o seu som. E quando vem regido pelo maestro, aquela flautazinha, se faltar ela... Nossa banda. Né? Olha aí, né? Quando Nossa orquestra. Quando falta... Olha aí, ó. Tá aí, ó. Quando falta essa flauta, o som não sai perfeito. A orquestra. Então, por que Paulo está dizendo? Porque tem duas coisas que acontecem com esse exemplo que ele dá. Corpo não tem concorrência. Onde é que você vê concorrência no seu corpo? O pé dizendo para a mão. Hoje eu não vou levantar. Se tu quiser levantar... Aí o olho dizendo, o direito, ele diz, hoje eu não vou abrir. E o esquerdo, não, hoje eu vou fechar. Paulo está mostrando que no corpo não há concorrência. Não é assim? Ele está mostrando. Agora, preste bem atenção. Por que não há concorrência? Porque quando você vai para 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz assim, o Espírito distribui o dom como ele, só quem sabe a necessidade do corpo é o Espírito Santo. E se ele pegar a flautazinha e disser assim, teu toque é esse aqui, é porque ele sabe, só aquela flauta pode tocar naquele momento. Então, por isso que não pode haver essa grandeza, porque não tem na obra de Deus nem primeiro nem segundo. Meu Perfeito. Deus do céu. No reino não tem competição, tem cooperação. Ah, verdade. E aí entra o que ele pergunta. E por que hoje vem a questão de ser atacado e eu ser ofendido? Sabe por quê? Porque eu tenho a ideia da grandeza. Aí entra o que ele disse aqui. Quando você vem para Marcos, capítulo 10, aí Jesus ele vai dizer da seguinte maneira. Não tem problema querer ser grande. Não tem problema querer mandar. Agora ele diz, lá fora, não é assim que ele diz? Sim, sim. Os homens governam. E Jesus não é contra a liderança lá fora. Precisa de um presidente da República, e o presidente da República entra com os seus ministérios. Sim. Não é assim? Todos cooperando. Né? Todos cooperando. Eles entram com o seu ministério. E lá fora, com o seu ministério, eles têm títulos. Meu Deus. É aqui que eu quero falar para vocês. Na universidade tem um reitor, depois do reitor tem o quê? Tem os coordenadores de curso. Depois do coordenador tem os professores, não tem? Cada curso tem o seu coordenador. E lá fora eles têm que ter respeito. Porque eles vão para lá não apenas por indicação, não tem nada a ver espiritual, eles vão pelas titulações. Aqui está o doutor e eu tenho que respeitar aquilo ali. No exército, quando eu vou para o exército, não tem um major, não tem um tenente? As patentes, todas. Eu tenho que respeitar. É por isso que quando o soldado passa perto de um maior do que ele faz? Continência. Por isso que na igreja todo mundo é importante. Né? O porteiro, o pregador, verdade. O líder. Isso. Todos são importantes, porque se faltar um, vai faltar algo na igreja. Vai faltar algo. E aí o que acontece nesse espírito que ele está dizendo aqui? Aí quando Jesus olha, Jesus diz assim, lá fora é assim e tem que ser assim. Porque se não for assim, pronto, você está lá na sua casa, aí você é assaltado. Você mesmo vai lutar com bandido? Você paga imposto, você liga para quem? Para a polícia. Pronto, aí a polícia, ela tem um oficial lá, tem um chefe que manda o soldado, não é assim? Sim. Então pronto. Agora, essa é a hierarquia do mundo. Agora Jesus muda. Ele diz agora, entre vós... Não será assim. Não será assim. E qual é o padrão que Jesus coloca? Ele diz, não tem problema tu ser o maior teólogo. Não tem problema tu ser o pastor Raul de Imperatriz.
Agora aqui tu não tem grandeza. Grande aqui sou eu. Amém. Você é Meu só um Deus. servo. Todos E ele somos diz, servos. quem quiser ser grande, olha o inverso. Lá fora quem é grande mesmo. Agora ele diz, quem quiser aqui ser grande, seja servo. Ou seja, a tua grandeza é para servir. Não há grandeza aqui para ser o maior. É grandeza só para servir. Meu Deus. Pastor, Pastor, meu pastor, Mais nós de- estamos com 140 aqui e mais de 700 lá na sua retransmissão. Eita glória. nós E- estamos com mais de 1000 pessoas aqui, traduzindo. Tem bastante pessoa e a gente ficou curioso, porque a gente está querendo ver também o pastor Zé lá da internet. Nós estamos filmando direitinho, então não. Então, e eu agradeço a todos. Então, aí o Felipe, pastor Felipe, perguntou isso. Então, Jesus não proíbe ser grande. Agora, imagine a grandeza de John Wesley. Meu Deus. John Wesley, ele queria tanto o povo. Quando eu estive lá agora, eu comprei um livrozinho dele no inglês. Ele fazia livro de receitas de como as pessoas poderiam ser curadas com remédios naturais. Ele preocupado com o povo. Com bem-estar das Com pessoas. bem-estar. Então, o maior problema da liderança hoje é que eu quero ser visto como ministro do É isso presidente da República. E aí é que vem, Paulo diz lá em 1 Timóteo, lá em 1 Coríntios 4, que os homens nos considerem como ministros. Agora, só que hiperetes, como muitos falam lá, é remador de terceira categoria. Ou seja, Eita. Jesus nunca coloca. Aí lá vem, títulos que eu não gosto, que a gente é tratado. Reverendo, eu não gosto. Meu Jesus. Não. Reverendo é um título que, na verdade, foi inventado para colocar a pessoa acima dos outros. Leigo, eu não gosto. A Igreja Católica inventou o termo leigo para dar valor ao clero, porque antes a igreja ela era uma só. Se você pegar Atos capítulo 1, a Bíblia diz que estavam orando Pedro, Tiago, João, Maria. Até a Maria, mãe de Jesus, estava no culto pela manhã. E não havia espírito de grandeza, nem de liderança. Outro texto, título que eu não gosto, líderes. Não. A Bíblia chama pastor sempre de pastor. Pode observar. Regador. Pode observar. Plantador. A Bíblia nunca ela vai adjetivar o pastor como líder na acepção da atualidade. Nunca. E aí, se você pegar, me fugiu agora o nome de um líder, que ele diz que esse foi o maior problema, aplicar títulos de líderes seculares a pastores. Verdade. Porque se você Meu analisar, você vai ver que todo o tempo na Bíblia, como era que a mulher olhava para Eliseu e dizia, vai passando ali um santo homem de Deus. Santo homem de Deus. Era assim? Sim. Vai passando um santo homem de Deus. Pronto. Essas palavras, lá vai, pastor, presbíteros, né? Até no próprio texto grego, quando você vai lá, presbíteros, ele tem dois sentidos. Era um ancião de idade mesmo, mas também era uma pessoa que a comunidade respeitava por causa da comunhão que ele tinha com o Senhor. Nunca os termos na Bíblia foram aplicados por causa de hierarquia. Foram aplicados por causa da piedade que eles tinham. Comunhão com Deus, o respeito diante da Pronto, comunidade. pronto. Agora você vê. Até o termo apóstolo. Jürgen Roloff, em uma obra que ele escreve, ele diz que o termo apóstolo passou a ser uma tradição porque a igreja viu que eles foram enviados por Jesus e daí o respeito que tiveram por eles. Meu Deus do céu. Então, essa ideia, e aí é o que vem, reverendo, bispo, arcebispo, bispo primaz. O que acontece na igreja? Não foi só a igreja. Segundo século, tinham as cidades que eram cidades polos importantes. E aí o que acontece? Um bispo dizia assim, eu sou bispo de Alexandria. Esse aqui mora numa cidadezinha capenga, tu não é bispo, então eu sou bispo aqui. Aí começou essas ideias. Entendi. Arcebispo, pronto, eu estou numa maior cidade, eu vou dominar vocês, então vou ser chamado de arcebispo. Mas essas titulações, nenhuma delas são bíblicas. E aí o que acontece? Quem é que quer ser chamado? Aí lá vai, o Felipe perguntou. Charles Swindoll perguntam, quem é que quer ser chamado de servo? Me mostra um pastor de igreja grande ou de grande ministério que ele prefere o título servo. E aí quando você vai para Romanos 1, Paulo está lá. Paulo, e ele piora o texto. Ele piora. Paulos, doulos, apóstolos Cristo. Paulo, apóstolo. Aí ele vai dizer doulos, servo. Escravo. Esse era o título preferido de Paulo. Eu acho que é o Swindoll também que diz
O Suíno é muito bom nas aplicações e tudo mais. Felipe, eu acho que você já tá com fome. O Jefté faz essa cara e boca do Jefté e é fome. Mas assim, o Swindle diz que a fila dos servos sempre é pequena. Então, às vezes a gente quer entrar na fila dos que mandam, e ela é grande demais, tem muita gente querendo mandar. Se a gente entrar na fila dos servos, acho que a gente vai ter mais possibilidades. É porque não há atrativo em servo. O que é atrativo? Está aqui o pastor Ziel, um grande erudito, homem de Deus, já viajou por vários países, e esta noite a igreja quer receber esse especial. Eu quero isso. Não é assim? Enche os olhos e o coração. Está aqui o maior teólogo, que é best-seller, a obra dele. Vamos receber. Eu quero isso. Mas será se eu quero o que Paulo queria? E aí como é que Paulo termina o ministério dele? Começa rico, porque Paulo era de família rica. Sim. E termina pobre, abandonado, tuberculoso, sozinho. Meu Jesus. Aí, na prisão, capítulo 4 de 2 Timóteo, ele dá uma retrospectiva. E diz assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Esse era um pastor para ser um pastor mais decepcionado e triste no mundo. Verdade. Não era assim? Se hoje a pessoa adoece, cristão já está sendo errado. É isso. Por que está doente? É. Né? E mais, Por que, assim, que não tem dinheiro? Por que, e que não tem casa ninguém, boa? E por que ninguém liga para mim? É. Todas aquelas questões. É. Aí você vê o seguinte, Paulo foi abandonado por grandes companheiros do ministério. Paulo foi abandonado pela igreja. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu. Se hoje Paulo fosse vivo, tem estatística aí, estatísticas, tantos pastores se suicidando nos Estados Unidos, tantos pastores se matando, mas você sabe o que é? Decepção não com o chamado. Mas, A igreja. Não, com a igreja também não. Decepção com o próprio ministério que ele achava que ia dar o estilo de vida que ele queria. Verdade. Aí é o perigo. Porque eu tenho que saber que eu fui chamado para esse ministério. E nesse ministério eu não vou ter glória. Nesse ministério eu não vou ter status. Nesse ministério eu não vou ter nome. Vocês sabem qual é o maior problema? É que quando alguém entra para um ministério pensando que aqui é lugar para ser feliz. Muitos entram pensando que ministério é um lugar para se fazer. Por isso que eu disse agora há pouco. E aí vem a crise da liderança hoje. Por que você vai... Eu estive agora lá em Londres... E aí o governo, que lá as igrejas tradicionais, não as brasileiras, as tradicionais, elas são mantidas pelo governo. E tem uma igreja lá que eu vou me reservar de citar o nome, o governo colocou com bons salários 300 igrejas à disposição de qualquer pastor para ir pastorear, com casa, salário e tudo, não apareceu ninguém. Jefté é o endereço. Igrejas tradicionais. É claro que só pode pregar, só pode ser quem é nato mesmo de lá e quem fala o inglês, né? Fluentemente, que é de lá mesmo. Não dá, gente. Então, o que acontece? E eu me perguntei, por que não apareceram? Está bem na Europa. Com tanto atrativo. Por que né? eles não vão com tanto atrativo? Vocês estão entendendo agora? Então é o seguinte, é porque ministério não é lugar para eu ser celebrado. Ministério é lugar para eu morrer. Mas só tem essa visão.